Dia da série de estudos Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. Hoje nós vamos estudar o dom da palavra de conhecimento, ou algumas traduções, palavra de ciência. 1 Coríntios 12, 8, a parte B do versículo, que diz o texto sagrado. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de ciência ou de conhecimento. Obrigado, pode assentar-se. Eu preciso da máxima atenção dos meus irmãos. Para fluir nos dons do Espírito Santo, é necessário ser regenerado, ganhar a nova vida em Cristo, e ter o caráter transformado pela palavra e pelo fruto do Espírito Santo. Porque o homem natural, o que é o homem natural? O homem que não é regenerado, o irregenerado. Esta pessoa não compreende as coisas do Espírito de Deus. E as coisas do Espírito de Deus são discernidas espiritualmente. E alguém também deformado no caráter faz da bênção do Senhor manifestada através dos dons se tornar maldição. Aquilo que Deus deu para ser um canal de bênção por uma pessoa ter o seu caráter deformado, ele se utilizará deste dom para o seu benefício próprio ou alguma intenção nefasta. E isso não vai ser bênção, isso será, então, maldição. Por isso, a necessidade, novo nascimento e caráter transformado. Como tenho usado essa didática, antes de especificar, propriamente dito, o dom espiritual, eu trago uma abordagem, uma abordagem propícia para a questão dos dons. E como farei assim nessa noite? Duas coisas importantes para um desenvolvimento saudável dos dons espirituais em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz nesse texto, aí está escrito: vós bem sabeis que eram gentios, coloca aí o versículo, querido, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Perceba só que coisa tremenda, aqui duas lições que nós vamos extrair dessa realidade. Quando Paulo está falando da vida antiga, porque quando fala éreis gentios, gentios aqui não significa, aqui nesse contexto, não significa não ser um não judeu, mas é uma forma pejorativa para falar de alguém ímpio, que não teme a Deus e vive uma vida devassa, uma vida tortuosa. Esse é o sentido dessa palavra aqui nesse contexto. Então, assim éramos nós, vivíamos essa vida ímpia. E que mais? Paulo especificamente está falando dos coríntios, que eles eram, primeiro, levados aos ídolos mudos. Ídolos mudos, aqui, por que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui um contraste entre a velha vida guiada pelos ídolos, levadas pelos ídolos, e agora a vida guiada pelo Espírito Santo. Perceba só, Paulo faz um contraste entre os ídolos mudos, que não podem ouvir, nem responder oração, e nem muito menos eles podem falar. Mas o Espírito Santo pode ouvir, responder, e ele fala. Se ele fala, então nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Em Hebreus 3, 7, 8 diz: como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ainda em Apocalipse 3, 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba isso aqui. Temos que cultivar uma vida de comunhão com o Espírito de Deus, através da oração. Nós temos que reconhecer as nossas limitações, que não sabemos como orar, como é devido, mas o Espírito ajuda em nossas fraquezas,
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e temos que pedir para Ele nos inspirar a orar e também para que Ele venha tornar a nossa oração eficaz, para que nós não venhamos a ficar orando e nunca ter resposta do que oramos. O Espírito nos ensina a orar de forma eficaz. Esta comunhão, cultivar a comunhão com o Espírito Santo, como eu tenho dito, através da oração. Outra coisa, amizade, cultivar uma amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como algumas seitas dizem por aí. O Espírito Santo, primeiro, ele é Deus. Segundo, ele é uma pessoa em que nós temos que nos relacionar com ele. Em Atos 5:32, Pedro, falando do Espírito Santo, ele diz assim, ó: não só nós somos testemunhas acerca da ressurreição de Cristo, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não faço a obra de Deus sozinho, o Espírito Santo está comigo fazendo a obra. Que coisa tremenda! Então você, basúria! Então nós temos que ter a percepção da presença do Espírito Santo diariamente na nossa vida. Você vai sair para ir trabalhar, você está ali no seu automóvel sozinho, não está sozinho. Você tem que ter a percepção que o amigo Espírito Santo está ali com você. Conversa com ele, fale com ele, ele está ali. Outra coisa que nós podemos cultivar a comunhão, a devoção. A devoção, ela fala o quê? De uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, entre outros, louvor a Deus, servir a Deus, culticamente, né? Está sempre cultuando. Atos 13, do 2 ao 3, diz que a igreja servia ao Senhor, jejuando e orando, e o Espírito Santo falava com eles. Então, quando há uma devoção, veja só, a pessoa ora, a pessoa cultiva uma amizade, a pessoa lê a palavra, então ela vai se tornar o quê? Uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo, ok? E outra coisa, nós cultivamos uma amizade ou uma comunhão com o Espírito Santo através da santidade. Isso aqui é coisa tremenda. Em Efésios capítulo 4:30, o que está escrito? Não entristeçais o Espírito Santo. Espera lá, eu só posso entristecer alguém que tem sentimentos. Se ele tem sentimentos, logo ele é uma pessoa. Então entenda uma coisa, quando Paulo fala não entristeçais o Espírito Santo, há um contexto. E aí vem a pergunta, então como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Qual é o contexto? O contexto vem do versículo 25, ele fala, deixai a mentira. A pessoa que mente está entristecendo o Espírito Santo. O que é mais que ele diz? Irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. A ira, não a ira justa, a ira santa que podemos dizer, mas a ira desenfreada é um espaço que o diabo tem para trabalhar na vida das pessoas. Então a pessoa irada, você já viu o que uma pessoa irada faz? Ela devasta como uma explosão. Por quê? Porque o diabo usa a ira. Então a ira, sem ser aquela ira justa, o que é a ira justa e santa? Você se irá contra o pecado, isso é uma ira justa, ok? Outra coisa que também entristece o Espírito Santo, Efésios 4:28, aquele que furta não furta mais, pegar o que não é seu, isso entristece o Espírito Santo. A Bíblia diz que temos que trabalhar com as nossas mãos e fazer o que é certo, repartir com os necessitados, enfim. Outra coisa que entristece o Espírito Santo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavrão. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Agora imagine outra coisa que também entristece o Espírito Santo, amargura, está aqui, ó, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, enfim, todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. Então imagine só, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa e ele quer se relacionar conosco, mas a partir do momento, por exemplo, uma pessoa ficou o dia inteiro discutindo e brigando dentro de casa, como que ele vai ter sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo quer falar, o que o Espírito Santo quer fazer? Entende? Eu estou falando porque eu já vivi uma experiência dessa.
No começo do meu matrimônio, era congresso da Uva Fé, de Varão, nunca mais vou esquecer. Eu e minha esposa quebramos o pau o dia inteiro. Eu estou falando de discutir, tá? Não vai entender. Discutimos o dia inteiro. O dia inteiro. Não foi um dia bom aquele dia. Aquele dia não foi legal. Na nossa imaturidade, novo, tinha casado há pouco tempo, enfim, discutimos o dia inteiro. Fui no congresso de varões. O fogo pegou, a glória desceu, eu não consegui falar uma língua estranha. Todo mundo sentiu, todo mundo bradou, e eu estava que nem um pau seco lá. Mas por que não sinto nada? Por que não está fluindo nada para o meu lado? Como que vai fluir? Eu entristeci o Espírito Santo o dia inteiro. Entende? Não tem como fluir nos dons do Espírito Santo se não cultivarmos essa comunhão com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Estou sentindo tanta graça dele aqui. Nessa comunhão, cultivar essa comunhão, né, nós teremos os ouvidos espirituais aguçados para ouvi-lo, ou seja, sensibilidade de escutar a sua doce voz. Você sabia que a voz do Espírito Santo é doce? É meiga? É. A voz do Pai é como muitas águas, a do Senhor Jesus é como trombeta. Só que a voz do Espírito é macia. Sabe aquela voz mansa e delicada que Elias ouviu? É essa voz aí. Aleluia. Em Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, você sabe que Deus deu uma revelação para Pedro. E, enfim, não vou entrar na questão aqui. Ele ficou pensando em relação à salvação dos gentios e Cornélio ali. Em Atos 10, 19 e 20, o texto diz que ele ficou pensando naquela visão, e quando ele estava pensando naquela visão, o Espírito Santo falou no interior dele. E por quê? O Cornélio tinha mandado alguns servos dele para ir buscar Pedro, porque o anjo tinha falado, através das palavras que saem da boca de Pedro, o Senhor vai falar com a sua família. E ele mandou aqueles 3 varões, né? E quando Pedro não sabia, mas enquanto ele estava pensando naquela visão, o Cornélio tinha mandado. E a hora que aqueles varões estavam na porta, a hora que eles estavam chegando, o Espírito Santo falou: essas pessoas que te chamam, aí é eu que enviei elas, pode descer. Eles nem falaram nada, mas o Espírito Santo está falando para ele: pode descer, porque foi eu que enviei eles aí. Agora escute isso aqui, que coisa tremenda. O Espírito Santo, ele falará nas mínimas coisas, nos treinando para as coisas maiores. Eu tive uma experiência linda também, logo no início, quando eu estava aprendendo a discernir o que são os meus pensamentos e o que é a voz do Espírito no meu interior. Nós temos que orar e pedir isso para Deus. E eu estava aprendendo naquela fase. E aí, saindo da minha casa, eu e minha esposa estávamos indo na casa da minha sogra. Não era, ela não sabia que nós íamos lá, não sabia se ela estava lá, e tinha uma esquina assim, ó. E antes de dobrar a esquina, o Espírito falou para mim: a sua sogra, a hora que você dobrar a esquina, ela estará ali. Eu falei para minha esposa: bem, a sua mãe está ali na esquina. Ela falou: para de graça. Quando nós viramos, encontramos ela. Ele simplesmente, parece uma coisa simples, né? Mas ele estava me ensinando a ouvir a voz dele ali. Nessas pequenas coisas, para quê? Para poder me treinar para quando ele revelar coisas maiores, entende? E querer direcionar para coisas maiores. Aleluia. Quem quer ter mais sensibilidade? Aleluia. Recebe isso, porque é o que... Recebe o aguçar de Deus para ouvir a sua voz maravilhosa. Glória a Deus. Então, para fluir nos dons, primeiro, sensibilidade em aprender a ouvir a voz do Espírito. Segundo, olha o que Paulo diz aí, ó: éreis guiados. Em 1 Coríntios 10, 20 e 21, o apóstolo defendeu que os ídolos mudos representam demônios, que podem agir e falar por meio de seus seguidores. Em outras palavras, o inimigo de alguma maneira pode imitar as manifestações espirituais. O diabo pode pegar alguém para falar em línguas, mas não é a língua de Deus, ok? O Satanás pode pegar alguém para profetizar,
ok? Ele pode fazer isso. Ele é um grande imitador. A operação demoníaca, ela traz o quê? Perversão, escravidão e engano. Guarde isso. Eu vou repetir. A operação demoníaca traz perversão, a pessoa vai degradando a sua vida moralmente, vai de mal a pior. Escravidão, vai tornando aquela pessoa cada vez mais escrava. E outra, engano puro, debaixo de engano. Por outro lado, as manifestações do Espírito Santo, por meio dos dons, entre outras coisas, manifestam verdade, liberdade e espiritualidade saudável. Eu tenho que repetir isso aqui. As manifestações do Espírito Santo por meio dos dons, entre tantas outras coisas que fazem, manifestam verdade, liberdade, que é em Cristo, né? E espiritualidade saudável. Pois bem, existem pessoas corruptas que perverteram o seu dom. Nós vemos isso em Mateus 7, 21 ao 23. Jesus falou: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí ele diz: muitos virão naquele dia e dirão: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em seu nome e fizemos maravilhas em seu nome. Fazer maravilhas é dom, ok? Agora ele diz assim: eu nunca vos conheci. Ele vai dizer, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Sabe o que eu entendo aqui dessas pessoas? Alguns estudiosos dizem que eles nunca foram crentes de verdade, mas eu não consigo crer uma pessoa que nunca foi crente expulsando o demônio, ok? Então é uma opinião minha, tá bom? Eu acredito que essas pessoas, em algum momento, eles iniciaram na fé, só que aí não tiveram caráter transformado pela palavra e pelo fruto do Espírito, e aí se corromperam. Aí fizeram o que com os seus dons? Fizeram dele comércio e fizeram um instrumento de manipular pessoas. Essas pessoas não têm a salvação, conforme nós vemos a palavra de Deus. E outras também são pessoas que são operadas por Satanás. Você pode ver em 2 Tessalonicenses 2,9, a Bíblia diz que o iníquo, no caso o anticristo, e isso serve, né, para qualquer pessoa. No caso, a eficácia, ele vai vir na eficácia de Satanás. O que é eficácia? Ser operado por ele, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Perceba isso aqui. Existem pessoas usadas por Satanás que podem operar milagre? Claro que podem. Existe. Isso não é de hoje que acontece. Isso são coisas antigas, ok? Por exemplo, o episódio entre Moisés, Arão e os magos do Egito. Esses magos é chamado por Paulo, em 2 Timóteo 3,8, de Janes e Jambres. Esses Janes e Jambres aí, que eram os encantadores, feiticeiros, macumbeiros lá do Egito, veja só, há uma diferença entre o Moisés e Arão, que estão sendo operados pelo Espírito Santo, na capacidade divina, e os Janes e Jambres, que estão operando pelo poder de Satanás. Aonde eu tiro isso, minha gente? Olha só, Êxodo 7, do 8 ao 13. Deus falou: eu te dou um sinal, Moisés. Qual é o sinal? Leva a vara, e quando o faraó te pedir algum sinal, você mostra, joga a sua vara, e essa vara vai se tornar em serpente. Só vou dar esse exemplo. E o texto diz que o faraó pegou e falou: ok, Deus te mandou aqui, então me dá um sinal, que Deus te mandou. Ele pega aquela vara, Arão, e joga, e aquela vara virou uma cobra. Imagine, isso é uma maravilha, ok? A vara virou uma cobra. E ali o faraó pegou e disse assim: a grande coisa. Ele pega e chama os encantadores, no caso esses Janes e Jambres. E eles pegam, tinham vários, cada um pega a sua vara, eram várias varas. E eles fizeram a mesma coisa com o encantamento. A vara virou serpente, virou cobra. Só que há uma grande diferença aqui nesse mistério. E qual é a diferença? A vara de Arão engoliu todas as outras varas. Devorou. Qual é a lição que aprendemos aqui? Então vamos lá. Os milagres que os magos faziam pelos demônios traziam o quê? Dureza de coração a Faraó. Escravidão de Israel, o povo se mantinha escravo. E ainda, o povo de Faraó era enganado concernente quem era o verdadeiro Deus. Agora veja, os milagres de Deus por intermédio de Moisés trouxeram o quê? Verdade, dizendo para eles: só o Senhor é Deus.
Essas estátuas que você serve aí do Egito não são deuses, só o Senhor é Deus. Adonai Hu Ha Elohim. Só o Senhor é Deus. É bassúria. Outra coisa, Israel foi liberto, não foi? Israel foi liberto da escravidão. E outra coisa, agora eles passam a desfrutar de uma espiritualidade saudável, porque aquele dom que Deus manifestou através da vida de Moisés, aquelas operações maravilhosas, tiraram o povo e fizeram com que aquele povo servisse a Deus e desfrutasse da sua presença. Então, veja só, assim como a vara de Arão devorou as varas dos magos, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, supera, devora toda operação corrupta dos homens e engano dos demônios. Eu quero deixar, antes de já estamos a um passo de entrar na especificação do dom, eu quero deixar esta palavra. Não podemos abrir mão das manifestações do Espírito Santo, dos dons espirituais, porque essas pessoas dizem que revelam e revelam pelo dom de Deus, e na verdade é espírito de adivinhação. As pessoas que usam desses dons para escravizar pessoas, para manipular pessoas, para levar essas pessoas a cumprir só os seus próprios desejos e não a servir e glorificar ao Deus dos céus. Mas por um lado, ainda que existem pessoas agindo no espírito de adivinhação, ainda que existem pessoas que corromperam o seu dom e usam por propósitos pessoais e malignos, ainda existem os verdadeiros adoradores de Deus, aleluia, que dão lugar para Deus, e através da manifestação do verdadeiro, o falso será denunciado e derrotado. A lavassúria. Escute, se aparece uma nota para você falsa e você não conhece a nota, como que você vai descobrir que aquela nota é falsa? A hora que surgir qual? A verdadeira. Então como se conhece uma nota falsa? Sabendo bem a verdadeira. Ok? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então, pelo amor de Deus, não seja aquele crente infantil, porque às vezes existem situações como essa. O pastor passa a vida inteira pregando e ensinando a palavra. Vem um profeta e com uma revelação, uma pseudo-profecia de Deus, arranca aquela pessoa da igreja. Passou a vida inteira estudando, e você ainda não conseguiu ter discernimento de Deus? Oh, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, você não analisa, você já ouve sem analisar nada. Cuidado com essas coisas. Ah, mas é porque ele mostrou. Teve pessoas aqui que já quase caíram, confidenciaram para mim, quase caíram no negócio da psicografia, espiritismo puro. Aí a pessoa viu lá, porque aí a pessoa põe a mãozinha no rosto e vai psicografando e dizendo que o morto está falando. Oh, meu Deus. Aquela pessoa que está psicografando, a mente dele está tomada pelo diabo. É por isso que ele está ali falando as coisas que aconteceram. Você vai ficar impressionado com isso? Essas coisas acontecem, tem muita gente no espírito de adivinhação, filho. Mas nós temos que entender o que é o discernimento de Deus, ok? Temos que entender isso aí. Amém. Agora eu tenho bastante conteúdo, por isso que eu vou adiante. Agora vamos especificar o dom da palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Perceba. Este dom não é um conhecimento estudado ou aprendido. Você não pode ter esse conhecimento de Deus. Estudei muito, eu tenho um conhecimento vasto em toda a Bíblia, fiz teologia, fiz seminário. Não é assim que manifesta esse dom, ok? O Espírito de Deus, na sua onisciência, o que é onisciência? Deus, ele sabe tudo e conhece tudo. Não existe uma intenção do coração de qualquer ser humano que existe nessa terra que Deus não saiba. Não existe um pensamento que Deus não conheça. Deus sabe tudo, o que foi, Deus sabe tudo, o que é, e Deus sabe tudo o que vai acontecer. Diga bem forte, o Espírito Santo sabe todas as coisas, conhece tudo. Dê glória a Deus se você acredita nisso. Agora, o Espírito Santo que conhece tudo, que sabe tudo, o que ele faz? Esse dom da palavra de conhecimento,
é um fragmento, vamos dizer assim, é um fragmento dessa onisciência de Deus. O Deus que sabe todas as coisas, ok? Ele dá a conhecer para alguém que tem o dom, que ele deu o dom, então ele fala algo. Vou dar um exemplo aqui só para começar, ok? Por exemplo, a Cláudia viveu algo hoje no dia do trabalho dela. Viveu algo e eu não sei, eu não estava lá, vamos supor, estava no horário do almoço, e de repente no horário do almoço, ela pegou um copo de água, e ali naquele copo de água veio uma lembrança, ela começou a chorar, entende? Começou a chorar e pensar em algo. Aí ela chega no culto e eu chego e digo para ela, ó, a tal horário, você estava no horário do almoço, e você pegou um copo com água, e você lembrou de algo e começou a chorar. O que é isso? Isso é um conhecimento. É uma palavra de conhecimento que Deus revelou para mim, ok? De algo que aconteceu. Aconteceu, e aí o que? Deus me revelou esse conhecimento. Entende por que esse dom da palavra de ciência, ele pode ser dito que ele é um dom de revelação? Porque ele revela coisas que são agora do presente, coisas do passado de uma pessoa que aconteceu, um passado, já está dizendo, muitas coisas antigas que aconteceram, ou recentes mesmo, e ainda, coisas que irão acontecer por alguns dias, ok? Alguns dias à frente. É diferente da profecia, que a profecia, existem profecias que Deus dá para quê? Que vai acontecer a longo prazo, a dias, a meses, a anos. O dom da ciência, não. Deus revela algo que está para acontecer há poucos dias. Ok? Estou delineando aqui a diferença, tá bom? Esse dom, ele pode se manifestar, primeiro, na pregação da palavra. Eu vou dar esse exemplo, aqui na igreja, você já viu várias vezes, até mesmo na quinta-feira da palavra, mais recente, ou na terça, né? Vou falar um exemplo da terça aqui, estava na hora da oferta, tirando oferta, e quando eu li aquele salmo que fala, e os seus bois serão fortes para o trabalho. Na hora o Espírito me revelou, quando eu falei bois para o trabalho, o Espírito me deu uma ciência ali. Qual foi a ciência? Tem um dos nossos irmãos que trabalha na área de caminhão agrícola, e Deus nos deu a ciência dizendo que Deus iria colocar mais na mão dele. Na terça-feira Deus falou isso, revelou. Na quinta-feira ele apareceu um contrato para ele com um homem de 87 máquinas e ele fez o contrato, ok? Outras vezes aqui a pessoa, Deus deu a palavra, eu li a palavra, libertou, e quando eu falei libertou, o Espírito na hora me deu a ciência e falou, ó, tem uma pessoa aqui que o alvará de soltura cantou agora. Na quinta, na sexta-feira a pessoa me mandou mensagem, ó, saiu meu parente, acabou de sair. Outra, tudo recente, essas aqui aconteceu tudo aqui na quinta, vocês lembram. Deus nos tomou para falar que tinha uma irmã, uma pessoa, não falou detalhe, né? Assim, falou uma pessoa que ela não está conseguindo ir no banheiro nas necessidades fisiológicas, estava com um problema no intestino, isso aí, no problema no intestino. Sabe o que aconteceu? Nem com laxante essa pessoa conseguindo, nem com laxante estava conseguindo fazer necessidade. Sabe o que aconteceu depois daquela palavra da ciência? Ela está normalizada, ela vai no banheiro sem remédio, sem nada. Então esse dom se manifesta primeiro, através da pregação. Ou você está pregando, falando uma palavra, ou não, você está orando. Você fala uma palavra em oração, o Espírito te dá uma ciência de algo na vida de alguém que está presente, ok? Ou na vida de alguém que você conhece, e ele revela algo a respeito. Então ele se manifesta assim. Também esse dom se manifesta por meio de um sonho ou visão. Sonho ou visão, lembra Paulo? Quando ele estava querendo ir para certo lugar, ele estava querendo ir para a Ásia, e o Espírito não deixou. E aí o Espírito Santo aparece um homem da Macedônia, com caracteres de um macedônio, e diz para ele, passa a Macedônia e nos socorre. Essa é uma ciência que Deus estava dando para Paulo, que queria que ele pregasse na Macedônia, porque ele iria ganhar almas ali, ok? E isso então aconteceu. A igreja de Filipos nasceu através dessa palavra de ciência que Deus deu em sonho para Paulo, ok? Outra maneira, também pode esse dom se manifestar através de uma revelação, como eu acabei de citar o exemplo aí da nossa querida irmã Cláudia. Agora, daremos exemplos práticos desse dom em funcionamento e vamos extrair princípios úteis para a nossa vida diária, congregacional e entre outros. Pois bem, vamos lá. Este dom em operação,
ele traz temor de Deus e elimina o mal no meio da congregação. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é de Josué. Josué, quando venceu o povo de Jericó, Deus falou: ninguém mexe em nada, todos os tesouros que vocês adquiriram nessa guerra, não mexe, porque esses são consagrados a Deus como anátema. O que é isso? Se alguém pegar esses tesouros, vai cair no anátema, vai ser amaldiçoado. E aí o que aconteceu? Um homem chamado Acã, ele pega uma capa babilônica, um lingote de ouro e 200 gramas de prata, e faz o quê? Escondeu na sua tenda. Josué vai para a guerra contra o povo de Ai. Quando ele vai para Ai, aí deu Ai. Por quê? Quando ele vai para essa cidade, ele vai, e era uma cidade pequena, fácil de vencer. Olha só, ele falou: não vou me incomodar todo o exército, não, manda só um pouco. E quando mandou, eles voltaram humilhados, alguns morreram, foram feridos, foi uma vergonha. Josué se prostrou diante da arca e começou a chorar, falou: Deus, tu nos trouxeste aqui para nos humilhar, tu nos trouxeste aqui para ser envergonhado no meio desse povo. Deus na hora, eu vou ler o texto, Deus na hora falou para ele se levantar. Então disse o Senhor a Josué. Quem que está dizendo para Josué? O Senhor que conhece tudo. Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Aí Deus deu a palavra de ciência para ele, olha lá, aqui está a manifestação, ó. Israel pecou, Deus está falando por que eles perderam. Israel pecou e transgrediram o meu concerto, ou seja, pegou o objeto que eu falei que não poderia pegar, que eu tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Veja, Deus está dando detalhe do que foi feito. Deus está dizendo até de que forma pecaram. Isso é dom da ciência, gente. Aleluia. E agora veja que coisa tremenda isso aqui, irmão. Quando Deus dá essa riqueza de detalhe ali, você sabe que ele foi direto na tribo de Judá, aí foi passando um por um. Quando chegou em Acã, ele pegou e falou: dá glória, confessa, porque o Espírito falou: é ele que está escondendo. Então veja, aquele problema que a congregação estava vivendo, a congregação estava perecendo, porque tinha alguém que estava com um pecado escondido. Mas como que isso foi revelado? Através do dom. Através do dom do Espírito Santo. Existem causas, existem derrotas que alguém sofre dentro da sua casa, com sua congregação, e não sabe o que é, qual é a raiz do problema. Mas existe um Deus que ainda revela as profundidades. E aí aquele mal, escute, aquele mal foi arrancado do meio da congregação, porque foi revelado, e ele acabou sendo eliminado ali da congregação. Trazendo para hoje, ninguém vai ser apedrejado quando o pecado for revelado, ok? Mas só que a pessoa vai se converter, claro que vai confessar o seu pecado, e o que vai acontecer? O mal foi eliminado no meio do povo de Deus. Posso dizer uma verdade? Deus ainda revela pecado, viu? Outro exemplo, agora eu vou dar um exemplo no Novo Testamento. Veja só, que esse dom traz temor no meio do povo e elimina o mal. O Espírito Santo, ele revela e denuncia as malignas intenções do coração. Esse texto eu vou ler também. Primeiro, o povo estava vendendo as propriedades. Algumas pessoas vendiam propriedades e entregavam o valor total na mão dos apóstolos, nos pés dos apóstolos, ou seja, sob o domínio deles. E um homem chamado Ananias, ele vendo que o povo estava vendendo a propriedade, entregando aos pés dos apóstolos, o que ele fez? Ele intentou algo fazer com a esposa dele. Eu dou sempre esse exemplo quando falo essa passagem. Vamos supor, a Bíblia não diz o valor, mas ele vendeu um terreno por 100 mil. E ele pega os 100 mil, pega 50, ele pegou 50 mil e ficou para ele. E os outros 50? Ele chegou para Pedro e falou: aqui está o valor total da minha propriedade. Mas pera lá. Ele tinha vendido por quanto? 100. Por 100, mas só está entregando? 50. Alguém sabia disso? Só ele e a mulher, porque a mulher concordou com isso. Por isso que ela também morreu. Aí o que acontece? Ele foi lá entregar. Isso parece ser inofensivo no meio da igreja, né? Alguém parece ser inofensivo, parece que é alguém que está até ajudando, né? Porque é alguém que vende uma propriedade. Imagina alguém chegar com 50 mil aqui, ó, tá aqui, ó, 50.
Imagine para nós que estamos em construção aqui o que não seria. E alguém poderia dizer, não, esses aí são bênçãos, são tremendos, mas olha que o Espírito Santo sabe a intenção do coração, por que aquela pessoa está fazendo o que está fazendo. Isso é coisa séria e profunda. Versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ou seja, quem fazia ele reter aquela parte era quem? O Satanás. Para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade. Por que você reteu e você falou que me entregou tudo? Olha o que Pedro diz. Guardando-a, essa propriedade, ou seja, ninguém estava de olho nela, ninguém queria o seu dinheiro aqui, guardando-a não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder, não era teu dinheiro, não era tua propriedade? Olha o que ele diz agora. Porque formaste esse desígnio em teu? Irmão, quem é que conhece coração? Só Deus. Então isso é uma ciência, é o dom da ciência, da palavra de ciência. O Espírito Santo revelou para Pedro a intenção do coração de Ananias. Aí ele diz, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Agora entenda, olha o que diz o verso 5, Ananias ouvindo essas palavras caiu e espirrou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Passa 3 horas, a mulher dele vem e fala, espera lá, você sabia desse negócio aí, do terreno? Sabia, pum, morreu na hora também. E a Bíblia diz, verso 11, que o temor do Senhor caiu sobre toda a igreja. Toda a igreja. Por que ele estava fazendo aquilo? Ele queria ganhar nome. Ele achava que se ganhava cargo na igreja com dinheiro. Ele achava que se tinha destaque no meio da igreja quando se entregava mais dinheiro. E agora o Espírito Santo falou, aqui ninguém compra nada com dinheiro. Aqui ninguém tem posição porque o seu salário é maior ou menor. O que eu aprendo com isso? Até uma doação que a pessoa faz, o Espírito Santo sabe qual a intenção daquela doação. Está vendo só? Quando você diz uma palavra para alguém, o Espírito Santo sabe da intenção que você está falando nessa palavra. Se a tua palavra é ajudar, consolar, ou se você está querendo afligir aquela pessoa. É coisa forte, viu? E o temor de Deus vem. Vamos lá. Nos tempos de Jesus, havia pessoas que iam aos cultos, mas tinham pensamentos malignos. Pensa, pessoas no culto com pensamentos malignos. Mas o Senhor conhecia. Veja só, pelo dom, você sabe que Jesus aqui na terra, ele estava na condição humana, ele não usava o poder de Deus, mesmo sendo Deus, ok? Filipenses diz isso. Vamos lá, Lucas 6, capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler esses textos aqui, os outros eu vou mais citar, tá bom? E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, Jesus ensinando, glória a Deus. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, perceba. E os escribas e fariseus atentavam nele, estavam observando, olhando, ou seja, ia no culto para ficar olhando. Se curaria no sábado, ou seja, estava querendo procurar defeito. Ia no culto para ficar olhando a vida dos outros para achar algum defeito. Será que hoje em dia tem gente que vem no culto para isso? Para saber o que a pessoa comprou, para saber o que a pessoa tem, para saber o que a pessoa está vivendo, o que ela está passando? Eu acredito, quero crer que não. Olha lá, por que eu digo que o pensamento deles era maligno? Para acharem de que é o acusar. Quem que é o acusador? Satanás, a Bíblia diz que ele é o acusador. Então por isso que eu estou dizendo, os pensamentos daquele povo eram malignos. Mas olha o versículo 8. Mas ele, Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos. Só até aqui, só estou demonstrando, delineando como que esse dom funciona. Irmão, ninguém pode saber o que eu estou pensando aqui agora, mas Deus sabe. Então o Espírito Santo, olha que coisa tremenda que ele faz através desse dom. Através desse dom, pecados e atitudes pecaminosas são revelados, assim como intenções do coração e pensamentos que não correspondem com a vontade de Deus. Então Deus, ele pode, aqui nessa noite, nos tomar, nessa dimensão deste dom, revelar atitudes pecaminosas de alguém, que alguém está cometendo. Ele pode revelar intenções. Às vezes você olha para a pessoa e fala, aqui é uma bênção, mas o Espírito está olhando aquele coração. Na maior premade como ela sai,
Ele bobe da papá, sempre propriamente cavaçu. Aleluia. Aleluia. A palavra vai entre juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora você entende porque antigamente as pessoas vinham no culto e aquela que estava toda em desconceito já ficava até meio assustado. Essa irmã vai revelar, faz tudo hoje. Já entrava tremendo já. Mas vai voltar, essa época vai voltar. Vamos lá. Através do dom da palavra de conhecimento, o Espírito, isso aqui é forte, desmascara a falsidade e revela desvio das pessoas do propósito de Deus. Esse texto também eu vou ler, tá bom? 1 Reis 14, 1, 2, 4 e 6. Olha que coisa tremenda. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Esse homem era um rei perverso, ok? E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te. Ou seja, passa por quem você não é. Ou seja, olha lá, para que não te conheçam, para que não conheçam. Não conheça o quê? Quem és? Veja, quem é que faz isso? Faz as pessoas se esconderem, se maquiarem para não descobrir quem elas são. Veja só, que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Aí quando era para coisa boa, ele lembrava que Deus tinha falado com ele. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, com os olhos físicos era velho, mas tinha visão ainda, veja, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Olha, aqui é o 5º, versículo 5, olha que tremendo. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho. Mas pera lá, Jeroboão falou para a mulher dele, ninguém estava lá, ninguém sabia. Disfarça e vai lá perguntar, mas o Senhor foi lá e deu a palavra de ciência para o profeta. Isso aqui é encantador, gente. E consultar sobre o teu filho, porque está doente, assim lhe falarás, e há de ser que entrando, ela fingirá ser outra. Deus falou, ela vai vir disfarçada, tá? Veja, o homem não enxerga, está cego, e ainda a mulher está disfarçada, mas olha o que o dom da ciência faz. E sucedeu, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, nem viu a mulher, entrando pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Meu Deus do céu, é basura! Porque os passos de um mascarado é revelado, irmão. Ela ouviu, irmão, imagine, está o profeta lá, e a mulher toda lambuscada, com coisa na cabeça, turbante, toda diferentona. Ele nem vai saber. Vou buscar uma palavra profética, vou buscar uma revelaçãozinha. Quando ela colocou a planta do pé, opa! Ainda Deus revela mistérios. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Existem pessoas que entram disfarçadas de espiritualidade e compromisso. Eles fazem até aquela cara de choro, mais ou menos assim, para os profetas se mover até ela e entregar os mistérios. Faz até aquela cara, estou sofrendo, está doendo, para enganar o profeta que vai pela afeição e não pela revelação. Porque tem gente que está sorrindo, mas por dentro está... Ok? Então, vou repetir, existem pessoas que entram disfarçadas de espiritualidade e compromisso em nosso meio, para o quê? Eles só fazem uma coisa, para tirar proveito. Eles só querem tirar proveito, aí eles se fingem que é crente, fingem que é de Deus, aí vai entrando aqui, vai sendo liberada a palavra, mas qual a intenção dele? Quer buscar algo que favorece ele. A hora que recebeu, desaparece, mas Deus desmascara. Olha como esse dom é importante. Através desse dom, Deus começa a desmascarar quem não tem compromisso verdadeiro com Ele. Olha lá, hein? Outro exemplo aqui, veja só que coisa tremenda. Agora os desvios, Deus revela os desvios das pessoas do propósito de Deus. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Esse eu não vou ler, só vou citar.
Você que está anotando, anote. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao 27, o que acontece? Geazi, irmão, ele desviou-se da pureza do evangelho. Por quê? Porque Deus usou o servo de Deus, o Eliseu, para curar Naamã daquela lepra. E o Naamã veio com muita riqueza. Pensa, é um capitão do exército da Síria, meu amado. Não era qualquer pessoa. Trazendo para o dia de hoje, era montado no dinheiro. Montado. E aí o que aconteceu? Aquele homem chegou com muito ouro, muita prata, chegou com muitas vestes, irmão, chegou com muita coisa. E aí quando ele foi curado, ele chegou e falou, Eliseu, toma que é tudo teu. Eliseu falou, não quero. Mas por que não quero? Porque ele estava evangelizando aquela alma. E Deus orientou para que ele não pegasse, porque poderia atrapalhar no processo de conversão. Então ele falou, não quero, para ele entender que, porque ele era arrogante, ok? Naamã era o quê? Arrogante, ou seja, eu posso, o meu dinheiro pode. Então ele achava que ele podia comprar a cura dele com dinheiro. Pegou aí a revelação? Então, o Eliseu falou, não quero nada, para você entender que tudo é de graça, é tudo pela graça, é pela graça, não é esforço do teu braço, Naamã, é pela graça. Aí o Geazi, quando olhou aquela riqueza, ele estalou os olhos de bomba dele. E aí ele ficou olhando, esperou ele ir embora, esperou Eliseu para um lado, ele pegou os moços e foi. Ô seu Naamã, então, o meu senhor mudou de ideia, sabe? Ele falou para me pegar só uns negocinhos aqui, não é muita coisa não. Pegou, papapá, juntou, pum, tá indo embora. Eliseu, aí ele foi lá até Eliseu, falou, onde você estava? Falou desse jeito, onde você estava? O teu servo não estava nenhum e nem outro lugar. Aí o que Eliseu falou, meu coração não foi contigo? Você acha que o Espírito não me revelou desde quando ele veio aqui que o seu coração estava naquele dinheiro? E naquela mesma hora foi revelado que o coração dele não era mais do Senhor, que ele tinha se desviado do propósito do ministério. Ele estava usando o ministério como uma muleta para ganância. Veja que coisa terrível. E essas coisas até hoje acontecem no nosso meio, sabe? Existem pessoas usando os dons para fins comerciais. Mas o Espírito manifestou em Eliseu a palavra de conhecimento, condenando essa atitude corrupta. Até porque ele ficou leproso. A lepra que estava em Naamã passou para ele. Veja que coisa terrível, ok? Então, esse dom é precioso ou não é? E Deus pode te dar ele hoje. Alguém crê nessas coisas aqui ou não? Vamos lá. Ainda tem mais algumas coisas interessantes. Deus revela planos nefastos do inimigo e desfaz laços. Esses aqui é bem conhecido, mas eu cito. Em 2 Reis, do capítulo 6, versículo 8, 12... o Espírito Santo revelou, através da palavra de ciência, ou do conhecimento, a Eliseu, as estratégias de guerra do inimigo para derrotar o povo de Deus, e a armadilha do inimigo falhou. Lembra? O inimigo armava uma cilada em tal lugar, colocava emboscada. Aí Deus dava a palavra de ciência para Eliseu, fala, avisa o rei de Israel, que em tal lugar ele marcou uma emboscada, e fala para ele por outro lugar. Aí vai uma, vai duas, vai três, todas falharam. Eu estou profetizando e você nem pegou. Toda arma forjada, preparada contra a sua vida, não vai prosperar. Eu estou profetizando, todos os laços do diabo estão sendo desfeitos contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua saúde, contra a tua família. Oh, glória. Deus ia lá e dava ciência para o profeta, ok? Esse exemplo aqui é mais forte. Outra maneira que esse dom pode se manifestar, você que está anotando, é bom você anotar, depois você lê. Eu não vou ler o texto, não, mas eu vou citar. Em 2 Reis, capítulo 8, versículo do 7 ao 12, mostra que o caráter transformado é imprescindível para os dons espirituais. Por quê? O Ben-Hadad, pastor Júlio, estava enfermo, doente, e ele pede para o seu capitão Azael ir lá até Eliseu e consultar Eliseu, ok? Ele tinha o dom da revelação. Vai lá consultar Eliseu e pergunta
que é a palavra da ciência, né? Vai lá e pergunta se eu vou morrer ou se eu vou viver. Veja, o ser humano está preocupado com o futuro. Veja, por isso que eles vivem buscando esse negócio de revelação. O que esse rei fez? É pessoas que não têm fé e não confiam em Deus. Isso é horrível. Isso é horrível, ok? Aí olha o que ele faz. Ele manda Azael ir com 40 camelos carregados. Pode ler. 2 Reis 8:9. 40 camelos, Tiago, carregados. Agora escute, pastor Marcelo, pastor Valdinei, quando Eliezer, ele foi buscar Rebeca, com quantos camelos ele foi? Com 10. 10 camelos. Eu só estou falando isso para você dimensionar, porque ele tinha que pagar o dote, era caro. Ele tinha que mostrar riqueza para saber se tinha condição para sustentar a mulher que ele ia casar. Agora mandou 10, agora esse rei está mandando 40 camelos. 4 vezes mais o que Abraão, Isaac, no caso, deu para a Rebeca. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se a pessoa não tem caráter, irmão, quando você começa, Deus começa a te usar na vida de pessoas para revelar coisas. Irmão, as pessoas estão necessitadas, como que estão, sofrendo tanto. Quando ela vê a vida dela sendo ali tragatona, situações da vida dela que só Deus sabe. Irmão, o que você pedir para essa pessoa vai fazer. O que você pedir, ela vai fazer. Se você falar, vende a tua casa e me dá, ela vai vender a casa e vai dar. Porque ela vai falar, como Deus é na vida dele. Agora você entende? Tem muita gente salafrária que está usando desse dom. No nosso país está infestado. Eles estão extorquindo as pessoas. Aí vai lá, aquele bacana dos Ben-Hadad, manda os 40 camelos, e aí ele vira profeta particular. Vira profeta particular. E detalhe, nunca revela o que Deus está querendo, sempre revela favorável. Entende? Por isso que é imprescindível o caráter transformado, na manifestação deste dom, ok? E outra coisa, agora, esse homem aí, perceba só, este homem, está no versículo 11 que eu vou falar. O Eliseu olha para esse Azael, começa a chorar. Ele chora, ele olha. E aí o Azael fala, homem de Deus, por que estás chorando? E Eliseu ficou olhando para ele ficou desconcertado. Chega a arrepiar. Ele falou, Deus me revelou que você vai destruir. Olha, chega a arrepiar tudo. Deus me revelou que você vai destruir o povo de Deus. Você vai ser rei e você vai humilhar o meu povo. Estou resumindo. Sabe por que Eliseu chorou? Porque esse dom ele pode se manifestar de uma forma que você sente. Você sente o que vai acontecer com alguém. Deus já me deu essa experiência. Eu disse para a pessoa, não sai, não vai. E a pessoa pegou e saiu. O que aconteceu? Ela morreu. Eu estava sentindo o que ia acontecer. Eu disse, não saia daqui, permaneça aqui. Era uma ciência que Deus tinha me dado e eu senti. Eu falei, não faça isso. Às vezes a gente sente a dor que a pessoa vai sentir pela prova que ela vai passar por não estar ouvindo o que Deus está falando. Então a gente sente a dor, ok? Outra maneira que manifesta, às vezes a pessoa sente, por exemplo, sente uma dor no braço, está com uma dor terrível, e ela não sente dor no braço, ela está com a dor. O Espírito revelando para ela está sentindo que alguém está com dor. Aí você pode, cadê? Quem é você que está com dor em tal lugar? A pessoa vai se manifestar na hora, Deus está dando essa ciência, está te fazendo você sentir. Isso às vezes pode ser em uma área do corpo que a pessoa está sofrendo, se for na barriga, se for no estômago, enfim, se for na coluna, e aí você vai sentir a dor e é a manifestação desse dom, ok? Vamos lá. Deus pode manifestar esse dom para engrandecer o seu nome e exaltar os seus servos no meio dos ímpios, para testemunho da sua glória. Nabucodonosor não lembrava do sonho, mas Deus revelou o sonho a Daniel. Veja só. Nabucodonosor teve um sonho e ele não lembrava do sonho. E ele mandou chamar todos os sábios, os encantadores, e falou, me revela esse sonho, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa esse sonho. Mas não tinha ninguém na terra para decifrar aquilo. Aí Daniel ora com seus amigos, olha o que Deus fez, palavra de ciência. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E qual a diferença de sonho e de visão? Sonho você tem quando está dormindo, visão quando você está acordado.
a visão aparece tanto diante dos seus olhos, ou você tem uma visão dentro da sua cabeça, ok? Às vezes você vai ter uma visão dentro da sua cabeça, é uma percepção espiritual, não é que a pessoa está vendo literalmente. Eu falo, ó, eu vejo algo acontecendo, não é que ela está vendo, é uma percepção espiritual que o Espírito Santo está dando através do dom da palavra da ciência. Detalhe, o servo de Deus não só teve a revelação do sonho, mas deu logo a interpretação do sonho. E sabe o que aconteceu? Nabucodonosor se dobrou diante do Senhor e confessou que só Ele é Deus. E a Bíblia diz que Daniel foi exaltado lá como governador na Babilônia. Então Deus pode te usar esse dom no meio dos ímpios. Deus pode usar você no meio da tua empresa. Deus pode usar para falar com teu patrão, para falar com um funcionário, e através disso você dará testemunho do Deus grandioso e santo que você serve. E Deus pode te levantar no meio deles. Para quê? Para você testemunhar que Jesus é o Senhor da sua vida. Louvado seja Deus. Eu estou crendo, você vai andar pelas ruas, aí Deus vai começar a dar vida de pessoas para você. Deus vai começar a revelar situações para a sua vida, glória a Deus. E vamos para a finalização. O dom da palavra de conhecimento abre a porta para a fé, ok? Por exemplo, Natanael se tornou um apóstolo. Lembra João 1, 47 ao 51? Filipe chamou Natanael e falou, achamos o Cristo. Ele falou, de onde ele vem? De Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. E aí quando Natanael chegou diante de Jesus, Jesus falou para ele, você é um israelita que não tem dolo, ou seja, não tem fraude. Você é verdadeiro. Ah, mas de onde me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Senhor meu, tu és o Filho de Deus, o Messias, és o Rei de Israel. Só porque disse isso que te vi debaixo da... Ou seja, só por causa do dom, da manifestação do Espírito, da palavra de conhecimento, você crê? É isso que eu te digo, que vereis os céus abertos. Coisas maiores do que essas você vai ver na sua vida. Perceba, quando Jesus manifestou aquela palavra de conhecimento, aquela revelação, o Natanael se tornou um seguidor de Cristo. Outro exemplo desse dom em funcionamento, a samaritana chama teu marido. Não tem marido não? É verdade, isso aí você falou com verdade. Você tiveste 5 e o que tem agora também não é teu não. Oh, mas como que sabe isso? Palavra da ciência. Então Deus revela situações emocionais da pessoa, que a pessoa está vivendo, ok? E o que ela se tornou depois dessa revelação? Uma missionária. Outro, esse aqui é novo, que eu vou citar esse exemplo, Zaqueu. Provavelmente, escute, porque olha só que coisa tremenda. O Zaqueu nunca tinha estado com Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Ele sobe a figueira, e aí Jesus faz o quê? Olha para a figueira e chama ele pelo quê? Mas pera lá, Jesus não conhece, nunca teve com ele? É o dom da ciência, se manifesta assim. E aí quando Jesus revelou o nome dele, o que aconteceu com ele? Teve salvação na casa dele. Você vê que a revelação, quando vem de Deus, vai trazendo transformação, vai trazendo mudança. Escute, essa aqui ainda é mais forte ainda. O exemplo, é claro. Em visão, Deus mostrou, escute, Atos capítulo 9, do 10 ao 17. Estou sentindo uma graça tão forte aqui. Deus chega, o Senhor aparece para Ananias em visão, diz o texto, em visão. Falou, ó, vai na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, procura por um homem chamado Saulo, e vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Escute, Deus revelou o nome da rua, Deus revelou o nome do dono da casa, Deus revelou o nome da pessoa que estava lá. E quando Ananias chega lá, ele fala assim, irmão Saulo, ó, o Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, mas como que ele sabe disso? Porque Jesus deu a ciência, o Espírito Santo deu a ciência. O Jesus que te apareceu no meio do caminho, apareceu para mim e falou que tu és escolhido. Ele colocou a mão em Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo e passou a enxergar para a glória de Deus.
Quem crê que Deus vai te dar essa graça, essa capacidade? Glória a Deus. O problema é que as revelações de hoje não denunciam práticas erradas, não denunciam pecado, não traz conversão, não liberta ninguém e nem levam as pessoas para uma vida santa e mais perto de Deus. Revela RG, revela placa de carro, revela CPF, mas não muda de vida, continua com a vida porcalhona, continua com a vida tortuosa. Mas quando Deus manifesta a sua revelação, o que acontece? As vidas são cheias de poder, são cheias de graça, são cheias da presença do Espírito. Enabra subdeguesse a comanai. Ai meu Deus. Aleluia. Para encerrar, em 1 Samuel, veja só, 1 Samuel capítulo 9, do 15 ao 20. Vou dar o último exemplo da palavra de conhecimento. A Bíblia diz que Saul perdeu as jumentas. As jumentas eram do pai, o pai pegou e disse para o pai, ele tinha tantos funcionários, pastor Júlio, por que pede logo para o filho buscar as jumentas? Deus tem o controle da nossa vida, aleluia. E aí, antes de Saul chegar até Samuel, o texto diz no versículo 15, um dia antes, Deus revelou aos ouvidos de Samuel, diz, um rapaz vai chegar até você, ele perdeu umas jumentas, mas você recebe ele porque eu levantei ele para ser rei em Israel. E aí chega lá Saul. Quando Saul chega, escute, Deus revelou quando? Um dia antes. A pessoa nem tinha chegado no culto, mas Deus já revelou que ela ia chegar. Está vendo qual que é a ciência de Deus? Antes de você chegar aqui, Deus sabe o que você faz, onde você mora. Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe das tuas carências, Deus sabe o que Ele vai fazer, Ele sabe, aleluia, diga bem forte, Deus conhece toda a minha vida. Aleluia, glória a Deus. E aí quando o Saul chega lá, ele falou, onde está o profeta aqui? Naquela época chamava vidente porque tinha visões, né? Mas hoje não mais. E aí pegou, onde está? E ele pegou e falou, entra meu moço, entra. Não, mas eu vim aqui, fica em paz. Entra aqui, come, e tem uma coisa, sabe aquelas jumentas que você perdeu? Fica tranquilo, já estão aí. Mas pera lá, ele nem falou nada que estava procurando a jumenta, como que ele sabe que ele está procurando a jumenta? Sabe o que eu entendo com isso aqui? Sabe o que isso mostra? Muitas vezes, é assim, eu e você. Nós entramos na casa de Deus só procurando jumenta perdida. Casamento que não vai bem, vida material que não está dando certo, vida profissional falida, sonhos frustrados. E aí você entra aqui buscando uma reconciliação, uma restauração. Mas quando você chega aqui, você é surpreendido, porque Deus mostra para você que o que você está buscando está na mão dEle, e que Ele permitiu você passar tudo aquilo só para Ele te trazer para a sala do banquete da sua presença, e para te mostrar que o que Ele tem para você não é apenas coisas. Deus tem para você um reino, Deus tem para você uma unção. Ah, meu Deus do céu. Elai Joheb derevassia calabasubri comanai. Acho que é a primeira vez que eu vou pedir hoje. Eu só estou entregando, hein? Levante uma das mãos para os céus e adore ao Espírito Santo por 30 segundos agora. Vamos deixar a revelação de Deus crescer aqui neste lugar. Há uma operação de Deus. Adore a Deus com força. Adore a Deus, o Deus que conhece o teu deitar, o teu levantar, o Deus que conhece as intenções do seu coração, que conhece os seus pensamentos, o Deus que sabe o que você tem passado e por que está passando, o Deus que sabe das tuas lutas, o Deus que sabe das suas fraquezas. Ele estará aqui para te levantar, para te consolar. Ele está aqui para te envolver, para te encher. Eu canto labraçu, elei eu clama, anabrafacia conto nequester.
Estou tomado pelo Espírito Santo. Se você glorificar a revelação de Jesus, vai crescer aqui em nosso meio. Vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus. Eu estou aqui agora sendo tocado pelo Espírito Santo, pelo dom da ciência. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Como ovelha desta casa, eu conheço algumas coisas da sua vida, claro que conheço. Mas tem coisa que nunca me contaste, nunca me confidenciaste. Mas o Deus que conhece todas as coisas, está aqui e veio tratar contigo. Existem problemas que o homem passa, que vem desde o momento do seu nascimento, vem desde o momento da sua concepção. Assim estava dentro da barriga de Rebeca, estava Esaú e estava Jacó, e ali que surgiu, ele nasceu agarrado, e há um problema que se desencadeou na sua vida, e este problema, o Espírito revela, que é desde o ventre. O inimigo tem lutado contra a sua vida, minha filha, com uma coisa: a rejeição, o desprezo, e ao longo da sua história, você foi rejeitada na barriga, você foi rejeitada nos momentos da sua vida. Reprobe de quemância, canto lebrasube comanai, ebida proceia. E esta é a ferramenta que o diabo tem usado, semelhante ao que ele quis fazer com meu servo Davi, desprezando ele na casa. Até mesmo o gigante desprezava ele, até mesmo a mulher dele desprezava ele, epidácia. Mas Davi era amado. Assim como eu te digo, tu és amada, tu és amada, tu és amada. E eu trabalho no teu interior e te digo, eu quebro hoje toda ação de Satanás tentando travar a sua vida, bloquear o seu ministério, bloquear a tua felicidade, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você é uma rejeitada. Mas nunca foi um erro a sua vida. Tu és projeto meu, tu és escolha minha, diz o Espírito Santo. Epidaprocerime como anácia, como ontúria. E sabe qual mais estratégia o adversário usou? Ele usou o abandono, ele até mesmo usou traições. Sabe para quê? Para criar uma raiz de amargura no seu coração, para que você não consiga ser feliz, para que tu não consigas liberar o perdão. Mas nesta noite eu te liberto, nesta noite eu trabalho na sua vida. Eu abraço a tua alma, filha minha. Tu entraste aqui nesta noite perdida, diz o Espírito Santo, mas eu te encontrei debaixo de conturibacaia, e eu te encontrei derebassúbria, e te faço ser encontrada na minha presença. Eu faço uma cirurgia no teu interior agora, e tu não precisas ter vergonha, e tu não precisas se esconder de trás disso ou daquilo, porque eu falo contigo publicamente nesta noite para te dizer: eu sou Deus desde quando tu estavas no ventre da sua mãe. Eles te rejeitaram, mas eu te escolhi, diz o Espírito Santo. Receba a cura instantânea que eu dou para ti. Arranque hoje esta escolha que eu dou para você. Tira essas coisas do seu coração, porque um novo recomeço eu te dou nesta noite. É bubi de plebe da cantai, stebe cobla sub a terme candarábia. Quem crê na presença do Espírito Santo, quem crê na atividade dos dons espirituais, quem crê no poder de Deus essa noite, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar.
Aramande cova sheri micando na base. Anai que o monte cova lasnai. Amanicova súbria de remidência. Quantas vezes tu tens enfrentado uma luta aqui, ó. Quantas vezes o suicídio tem entrado nessa cabeça? Tu disseste, eu só não dei fim, porque eu temo o inferno. Aminohousia ou cremência derguiovácia. É Deus te dá hoje a raiz de onde surgiu isso, que te faz estar nessa constante luta que tu tens enfrentado. Lembras daquele acidente? Damácia. Prominente com clemência contra fópia. Lembra daquele acidente que prejudicou o seu pé? Lembra daquelas sandálias que tu usavas? Aquelas muitas sandálias que tu tinhas? Parece algo simples, não, mas não é. O diabo ali lançou uma palavra contrária na sua mente e te colocou contra mim, colocando em jogo a minha bondade para contigo. O seu coração ficou ferido. O seu coração ficou machucado. Mas nesta noite eu te digo, eu te chamei para a vida. Eu trato do seu íntimo de vassúria, porque hoje você vai começar a fluir. Vai fluir no seu matrimônio. Vai. Dereme sobre a candorevas. Deus me dá umas particularidades aqui, mas a única coisa que eu te digo é isso: vai fluir, vai esquentar. E vai fluir outra coisa, a tua chamada. Deus te faz hoje um instrumento para cura. Deus te faz um instrumento de consolo no meio da casa dele. Vão olhar para você ali dentro, as tuas ali, família, tuas filhas, olharão e vão dizer: o que aconteceu com mamãe? O que aconteceu com ela? E você vai dizer: o Espírito Santo me tocou. O Espírito Santo tocou no meu coração e me libertou. Recebe agora uma nova unção sobre a sua vida. Tudo que te bloqueava seja despedaçado agora pelo poder de Deus. Minha querida esposa, vem aqui por gentileza, fica de pé, meu bem. E esse abraço que minha esposa vai te dar, você vai ser tocada por uma graça muito poderosa. Erava sobre covas terque amante covas. Erande covas subide covas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu dou glória ao nome de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Quer que eu te diga uma verdade? Os dons espirituais estão disponíveis para você, para você, para você, para você, para você, para você. Os dons espirituais estão disponíveis para você, para você, é para a igreja. Deus vai te usar onde você estiver. Deus vai te usar como Ele quiser, aonde Ele quiser. Diga bem forte com as duas mãos levantadas: aleluia, o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu estou disponível, pode me usar. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Emande com manácia debe dobre faço cantarabia súpria. Esteve obra que derácia. Com Deus não é equívocos, pastor Brito. Não há evangelista Fernando, não há equívocos, pastor Éder. Aleluia. Deus, escute o que eu vou falar, estou encerrando. Deus vai te usar onde Ele quer e como Ele quiser.
Esses tempos atrás, escute, não só vai ficar aqui, nas dependências do templo, não vai ficar só aqui, a utilização de Deus na sua vida, não vai. Sabe por quê? Esses tempos atrás, um rapaz me ligou, experiência pessoal, para não ficar só os exemplos da Bíblia, para vocês entenderem melhor também como funciona. E ali, um rapaz me ligou, e eu atendi, aí falou, é fulano de tal? Eu falei, não, querido, é de tal lugar? Eu falei, não. Ele falou, perdão, é desculpa, eu não sei, eu liguei errado. Ok, Deus abençoe. Ele liga de novo, é fulano de tal? Era a mesma pessoa. Eu falei, não, querido. A hora que ele foi desligar, eu falei, opa, aí o Espírito já bradou na minha mente, já bradou no meu espírito, já veio no pé do meu ouvido, a ciência. Eu falei, ô amigo, você não me ligou errado não, sabe por que você está me ligando? É porque você é músico da casa de Deus, e Deus vai te usar na área da música. Enfim, entreguei, e ele ficou mudo. Eu falei, ô moço, o que está acontecendo? Ele falou, eu estou impressionado, porque você nunca me viu, você não me conhece, eu sou músico e estou desviado, mas a partir de agora eu estou voltando para Jesus Cristo. Eu não sei nem de que estado que aquele moço era, nunca vi ele, espero que eu vou ver ele na glória, mas eu estou dizendo, Deus vai te usar por telefone, Deus vai te usar no hospital, Deus vai te usar, aleluia, enfim, no mercado, você vai estar andando na rua, o Espírito Santo vai dizer para você, vai até aquela pessoa e ministra algo sobre a vida dela. Quem crê que o Espírito Santo está fluindo aqui com toda a sua graça, o seu poder? Aleluia, põe a mão no ombro deste crente aí agora, era bassúria, e diga bem forte, não precisa olhar, mas diga bem forte, nós estamos na comunhão do Espírito Santo, então receba a presença dele agora. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Se tem línguas estranhas, pode falar em línguas estranhas. Se tem glória a Deus, pode dar glória a Deus. Adore a presença desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Há um mover de Deus aqui nesta casa, há uma operação do Espírito Santo. Receba a palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento, receba sim a profecia, receba o discernimento do Espírito, receba a variedade de línguas, receba a interpretação das línguas, receba sim, receba o dom da fé, receba sim a operação de milagres, receba os dons de cura, recebe. As palmas, louve ao Senhor.